Paz de Cristo, amados, nós estamos aqui para mais uma mensagem expositiva na carta de Paulo aos Coríntios. Desta feita, nós estaremos falando sobre o último capítulo, é a última mensagem desta série, capítulo de número 16. Como de costume, nós não tomaremos nenhum versículo por base, porque falaremos de todos os outros ao longo da nossa exposição. O apóstolo dos gentios está chegando agora ao fim da sua carta. E sem dúvidas, o clímax dessa carta, o ponto alto, foi o capítulo 15. Paulo ali nos tirou da terra e nos levou à eternidade. A ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo perecível, a bendita esperança. E geralmente nós pregadores terminamos o nosso sermão no ponto mais alto, no clímax da mensagem. Deixamos a parte mais impactante do sermão por último. E Paulo, ele não termina a carta ali. Ele continua e vai para o 16. Então ele sai da eternidade do 15 e no 16 ele volta para a terra. Por que ele faz isso? Para nos mostrar que não existe esperança de vida eterna sem a prática do agora, Como que essa esperança de vida eterna deve gerar frutos na nossa vida no presente, no agora, nas nossas atitudes. Então, nesse capítulo 16, ele vai falar sobre que quem tem esperança de vida eterna, quem é a igreja, deve ter mordomia, deve ter consciência de agir em 3 áreas da vida: sobre o dinheiro, sobre as oportunidades e com as pessoas. O que Paulo vai falar a respeito do dinheiro? Ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 16 assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, ele pega as igrejas da Galácia como um exemplo. Na carta aos Gálatas, ele escreveu no capítulo 6, versículo 6, o quê? O que é instruído na palavra deve repartir os seus bens com aquele que o instruiu. É significativo que perceba que Paulo está falando para a igreja em Corinto separar uma oferta para os santos, e nós vamos ver aqui que é a igreja em Jerusalém. Ele falou da eternidade e agora fala sobre a igreja contribuir com uma oferta. Por quê? Porque uma vez que nós temos certeza da eternidade, isso gera em nós um desapego dos bens materiais, um desapego dos bens desta vida. Quem espera a eternidade não é apegado aos bens desta vida. Por isso ele começa a falar sobre as ofertas. Versículo 2, ele vai falar sobre como deve ser essa oferta que a igreja em Corinto vai levantar. Ele vai dizer assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então Paulo não quer que levantem ofertas na igreja quando ele estiver lá. Essa oferta para a igreja em Jerusalém não quer que levante com ele. Por quê? Nós já estudamos lá no capítulo 9 que Paulo abriu mão do seu direito de apóstolo para não gerar escândalos na igreja. Então ele não quer que se faça essa coleta de ofertas na sua presença, para que não levante murmurações. Ele fala sobre que essa coleta deve ser, primeiro, feita num culto, porque oferta é ato de adoração. Feita aos domingos, porque oferta é algo sistemático, não é apenas uma vez. Quando ele diz cada um, ele está falando que é individual. E quando ele diz segundo a sua prosperidade, ele está dizendo que é proporcional. Ele diz assim: quando eu tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Ou seja, a razão da oferta que Paulo está levantando na Galácia, na Acaia e a região de Corinto, é justamente por causa da igreja em Jerusalém. Quando se lê em Atos dos Apóstolos, você percebe que ali está escrito que na igreja não haviam entre eles necessitados. Mas agora que Paulo está escrevendo esta carta, existe uma necessidade de oferta à igreja em Jerusalém. Por quê? Provavelmente por 2 razões. Primeira delas, a perseguição. A igreja estava sendo perseguida pelos judeus em Jerusalém. Isso pode ter gerado uma grande escassez. Segunda razão, o que foi profetizado em Atos 11.
O que foi profetizado lá, pastor? A Bíblia diz que um profeta levantado por Deus apareceu. E a Bíblia diz assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro para os que habitavam na Judéia. Então, conforme o que foi profetizado pelo profeta Ágapo, haveria uma fome em todo o mundo, inclusive fome aonde? Na Judéia, em Jerusalém. Então, por causa desta fome, Paulo está levantando uma oferta entre as igrejas gentias para abençoar a igreja de Jerusalém. Isso criaria uma espécie de laço entre essas igrejas. E se houvesse algum tipo de separação, algum tipo de muro entre elas, cairia por terra. As igrejas gentias tinham uma obrigação com a igreja em Jerusalém, porque ali começou-se a pregar o evangelho, de onde se espalhou para as demais regiões do mundo. Versículos 3 e 4, Paulo ele vai tratar sobre essa questão da oferta com muita transparência. Olha o que ele vai dizer. E quando tiver chegado, mandarei o que por cartas aprovades para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Versículo 4. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. O que ele está querendo dizer? Ele está falando aqui que ele vai levantar uma comitiva para tratar desta questão da oferta. Quando a gente lê lá em 2 Coríntios, capítulo 8, você vai ver ele dizendo, na próxima carta que ele vai escrever, que ele mandou a Tito e uma comitiva de pessoas respeitáveis, querendo evitar que os outros criticassem a ele pela maneira como ele estava recolhendo a oferta. Então, quando ele diz assim, irão comigo, ele está falando da comitiva. Paulo não vai colher esta oferta e administrá-la sozinho. Paulo tem uma comitiva de pessoas respeitáveis que vai cuidar dessa questão financeira na igreja. Por quê? Porque se é responsabilidade da igreja contribuir, também é responsabilidade dos líderes zelarem daquilo que é dado pela igreja, da contribuição financeira da igreja. Todas as vezes que a igreja não vê transparência na liderança, ela não contribui, ela não oferta. No livro de Neemias, no capítulo 13, está escrito que quando Tobias se aparentou com o sumo sacerdote e passou a morar no templo em Jerusalém, o povo parou de dizimar. Foi necessário que Neemias chegasse, colocasse Tobias para fora para que o povo voltasse a contribuir. Porque onde não há transparência, o coração do povo se fecha. Então Paulo, quando ele fala sobre a oferta, ele trata disso com transparência e com coletividade, a fim de que não hajam falatórios. A igreja deve contribuir, por quê? Porque a igreja deve viver além de si mesma, além das quatro paredes, além da sua própria necessidade, além do seu próprio umbigo. A igreja tem responsabilidade com missões, com os irmãos em dificuldade, com as igrejas co-irmãs. Enfim, a igreja, esta fé que nós temos, deve gerar em nós sabedoria para lidarmos com as nossas finanças. É a primeira coisa que Paulo está tratando. A segunda coisa que ele vai tratar, ele vai falar a respeito das oportunidades. Primeiro ele tratou sobre finanças e agora sobre oportunidades. Olha o que ele vai dizer no versículo 5, 6 e 7. Ele vai dizer assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. Versículo 6. E bem pode ser que eu fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Versículo 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. Ele esperava viajar para a Macedônia, pregar um tempo ali, depois ir para Corinto, passar um inverno em Corinto, porque era impossível viajar durante o inverno, e depois voltar para Jerusalém com a oferta levantada. Porém, quando você vai lendo a história, você vê que Paulo não conseguiu cumprir esse plano, ele teve que mudar os planos.
Ele não conseguiu fazer a viagem que queria, na hora que queria, do jeito que queria. E acabou que quando ele conseguiu visitar a igreja em Corinto, olha o que ele falou: queria ficar um tempo com vocês, mas a visita de Paulo em Corinto acabou sendo uma visita rápida e dolorosa. E ele não passou o tempo que gostaria com a igreja. Porque existem planos na nossa vida que são alterados. Quem nunca teve um plano alterado? Quem nunca teve um plano mudado? Planos são mudados, infelizmente, pelas circunstâncias. E nós estamos falando de um homem como Paulo. E os planos que ele fez não aconteceram. Mas uma certeza nós temos: que os nossos planos podem mudar, mas os planos de Deus são inalteráveis. E é melhor viver os planos de Deus do que viver os nossos planos. Olha o que ele vai dizer no versículos 8 e 9. Ele vai dizer assim: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O que ele está dizendo? Enquanto eu não consigo realizar o que quero, eu vou aproveitar a oportunidade de onde eu estou. Eu quero ir à Macedônia, eu quero ir a Corinto, eu quero estar com vocês, mas enquanto eu não posso, vou fazer o melhor onde eu estou. E isso me ensina muito. Existem desejos que nós temos, vontades que nós temos, e muitas vezes nós temos tanto desejo de chegarmos a determinados lugares e fazermos determinadas coisas, que deixamos de viver o agora, onde nós estamos, as oportunidades do presente. E eu vim ser boca de Deus para lhe dizer: o futuro ainda não chegou, mas aonde você está, faça o seu melhor. Aonde você está, dê o seu melhor. Aonde você está, atue da melhor maneira que você pode atuar. Mesmo sabendo o que Paulo vai dizer no versículo 9, que a grande porta lhe abriu. Sim, há muitos adversários, sim, porque toda grande porta tem grandes adversários, mas se Deus abriu a porta, ela permanecerá aberta. Aleluia. Então Paulo está ensinando que a esperança de vida eterna que ele ensinou no capítulo 15 deve gerar em nós responsabilidades financeiras, deve gerar em nós responsabilidade com as nossas oportunidades, com os planos que dão certo, com os planos que não dão certo, com as oportunidades do futuro e com as oportunidades do presente. E por último, ele vai nos ensinar que essa esperança que nós temos deve gerar em nós responsabilidade com as pessoas à nossa volta. O que ele vai dizer no versículo 10 e 11, ou os versículos 10 e 11? Ele vai dizer assim: e se Timóteo for a Corinto, se ele não puder ir, se Timóteo for, vede que ele esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Ou seja, não deixa Timóteo passar necessidade, cuidem de Timóteo. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero como os irmãos. Ele vai citar Timóteo, ele está dizendo: cuidem de Timóteo. Versículo 12, o que ele vai dizer? Olha como Paulo se importa com as pessoas. Acerca do irmão Apolo, irmão, isso é lindo. Porque deixa o texto, ele vai dizer assim: olha, o irmão Apolo. Em Corinto, lembra que nós aprendemos lá atrás? Tinha o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Jesus, e Paulo diz assim: vocês têm grupos, mas Apolo é meu irmão. Paulo não vê Apolo como um concorrente, Paulo vê Apolo como um irmão, porque pregadores não são concorrentes, pregadores são irmãos. Obreiros não são concorrentes, obreiros são irmãos. Pastores não são concorrentes, pastores são irmãos. Nós não concorremos, nós trabalhamos juntos. Aí ele vai dizer assim: Apolo, eu roguei-lhe muito, ou seja, eu pedi muito que Apolo fosse ter convosco. Parece que Apolo não queria voltar a Corinto, né? Ele não queria estar na igreja de Corinto, talvez por causa desses grupos e desses problemas. Apolo não queria voltar na igreja. Ele não queria ter plateia, né? Um grupo que ficasse dizendo: eu sou de Apolo. Ele não queria estar na igreja. Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Isso é que eu aprendo mais. Apolo não quer ir a Corinto, mesmo com Paulo pedindo, e Paulo é apóstolo. Porque Paulo não manda em Apolo. E tem lugar, irmãos,
que muitas vezes o nosso coração não arde por estar, não deseja estar. Aí Paulo conclui: porém, quando se lhe oferecer boa ocasião, ou seja, se Deus gerar uma oportunidade, ele vai. Então a primeira coisa que nós, ou uma das coisas que nós aprendemos aqui, é que Paulo vê Apolo como um irmão em Cristo, não como um concorrente, e não é senhor de Apolo. Ele não manda em Apolo, porque obreiros não mandam uns nos outros. Servos de Deus trabalham juntos. Aí ele vai dizer no 13 e 14 assim, sobre essa negativa de Apolo de estar em Corinto, ele vai dizer: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as coisas sejam feitas com amor. O que Paulo está dizendo? Apolo não vai, mas a fé de vocês, o amor de vocês não se baseia em Apolo, não se baseia em mim, não se baseia em Timóteo que vai a Corinto, se baseia em Cristo. Então, na minha ausência, na minha presença, na presença de Apolo, na ausência de Apolo, estejam firmes, firmes no Senhor. Olha o que ele vai dizer no 15 e 16, ele vai dizer assim: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é a primícia, ou é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, 16, e que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Quem é essa família de Estéfanas? É a primeira família convertida na Acaia. É a primeira família convertida em Corinto. Aquela que Paulo disse lá atrás no capítulo 1. Dou graças a Deus porque ninguém batizei, senão a família de Estéfanas. Então o que Paulo está dizendo? Sobre valorizarmos aqueles que estão na obra de Deus há mais tempo do que nós. Sobre valorizarmos aqueles que têm uma história na obra de Deus. Cuide da família de Estéfanas. Ele vai dizer no 17, aqui Paulo está falando sobre cuidar das pessoas. Olha o que ele vai dizer no 17 e 18. Ele vai dizer assim: folgo também com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Ou seja, esse povo levou uma oferta para Paulo, que a igreja de Corinto muitas vezes se recusava a dar. Um grupo de irmãos abriu o coração, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Olha o que Paulo está dizendo. Tem um grupo, alguns irmãos da igreja me supriram, cuidaram de mim, me abençoaram. Reconhecei esta obra. Por que Paulo está falando de pessoas aqui? Para nos mostrar que, apesar de termos esperança de vida eterna, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos agora. Cuidar da nossa vida agora. Ele vai citar Timóteo, ele vai citar Apolo, Estéfanes, Fortunato, Acaia. Olha o que ele vai dizer no 19. Acaico, olha o que ele vai dizer no 19. E as igrejas da Ásia vos saúdam. Saudai-vos também afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Ou seja, Paulo está falando dos relacionamentos. Áquila e Priscila eram aqueles colaboradores, amigos de Paulo em várias viagens, em várias batalhas, em vários embates. Ele não vai falar de todos os irmãos de Corinto, de todas as pessoas, mas ele vai mostrar para nós aqui uma grande verdade. Qual é, pastora? Que a maior riqueza da igreja são as pessoas. Que a maior riqueza das pessoas, a maior riqueza da igreja são os membros dessa igreja. A igreja em Corinto tinha problemas, tinha dúvidas, dificuldades, mas Jesus amava essa igreja e Paulo também amava os irmãos dessa igreja. Eram gente como nós, problemas como nós, dúvidas como a gente, e Jesus amava mesmo assim. E também nos ama e deseja que nós mudemos para vivermos a sua vontade. Olha o que ele vai dizer no 20 a 22. Ele vai dizer assim: todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos também uns aos outros com o ósculo santo, que era o costume daquela época. A saudação da minha própria mão de Paulo. Irmãos, Paulo tinha dificuldade na visão. Imagina como foi para ele difícil escrever essa carta. Olha o que ele vai dizer no 21 e 22. Saudação da minha própria mão, 22.
ele vai dizer: e se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Ele vai concluir dizendo: se alguém não ama a Cristo, seja anátema. O que é anátema? Maldito. Por que ele diz isso? Porque uma vez que a pessoa não está em Cristo, essa pessoa está condenada. Então ele não está amaldiçoando a pessoa. Uma pessoa que não está em Cristo, automaticamente está debaixo da maldição do pecado. Ele vai caminhar concluindo dizendo Maranata. A palavra Maranata, é até o nome de uma igreja que nós temos aqui no Espírito Santo, é uma expressão que vem do aramaico. E não se sabe ao certo, mas existem duas explicações para o nome Maranata. A primeira delas é a junção de duas palavras. Maran-ata. Maran-ata. Se for Maran-ata, significa Nosso Senhor veio. Passado. Se for, a segunda explicação, Maranata, esse tá é separado. Maranata significa Nosso Senhor vem. Então, se for Maranata, Nosso Senhor veio. Maranata, Nosso Senhor vem. Independente, ambas refletem a esperança da igreja. Por quê? Porque Nosso Senhor veio, mas Nosso Senhor também vem. Nosso Senhor veio há 2000 anos atrás, habitou entre nós, e Nosso Senhor vem buscar a sua igreja. Então, quem é essa igreja? 23 e 24, para nós encerrarmos. Ele vai dizer assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Essa igreja é uma igreja alcançada pela graça. O amor, o meu amor, seja com todos vós em Cristo Jesus. É uma igreja que vive em amor. Amém. Então, se nós esperamos Cristo, é porque fomos alcançados pela graça e porque nós vivemos em amor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que essas exposições da palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios nos ajude a crescer, nos ajude a amadurecer. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração ao longo de todas essas mensagens, de todos esses sermões, e que onde esta palavra chegar, vidas sejam abençoadas, vidas sejam alcançadas e transformadas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos. Muito obrigado por nos ajudar até aqui. Obrigado, Senhor, por nos abrir as portas da tua mensagem. Obrigado, Senhor, por esclarecer nossa mente, aquecer nosso coração, nos dar vida, saúde e condições de aqui estarmos. Obrigado, Senhor, pela vida do Douglas, que abraçou esse projeto juntamente conosco. Ó Deus, que onde essa mensagem chegar, vidas sejam abençoadas e que o Douglas e a sua família sejam alvos da tua bênção, sejam alvos da tua prosperidade em todas as áreas da sua vida. Bem como, Senhor, que onde essa mensagem chegar, que vidas sejam alcançadas e transformadas e que este projeto glorifique o teu nome, porque este é o alvo da nossa vida, é o alvo da nossa existência. Assim nós oramos, assim nós confiamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.